Paz do Senhor, irmãos. Queremos glorificar a Deus pela congregação do Belo Horizonte. Você pode dar um glória a Deus pela vida deles? Abençoada congregação do Belo Horizonte. Que bênçãos, irmãos. Há um tempo atrás, era uma congregação desacreditada aí, né? Por muitos. Mas a obra quem faz é Deus. E também com o esforço dos irmãos, missionária Angelita, missionária Daniele, missionária Alda, família, aí trabalhando há um tempo ali no BH, e a gente planta, rega, mas quem dá o crescimento é Deus, não é? Então que Deus continue abençoando o missionário Angelita, todos os irmãos ali da congregação do Belo Horizonte. Meus irmãos, queremos avisar mais uma vez, nosso pastor está em viagem, nosso pastor presidente José Fábio, daqui a pouco está voltando já, amém? Estamos orando, sempre orando por ele, está visitando a família ali no Ceará, e em breve está de volta. Nós queremos agradecer aos irmãos dirigentes, os irmãos que estiveram aqui no sábado, no nosso encontrão de jovens e adolescentes. Foi uma bênção, o segundo que nós estamos fazendo, e Deus tem ministrado aos nossos corações aqui nesses dias. Nós queremos louvar a Deus. Sentimos falta de algumas congregações, algumas justificaram também a sua ausência. E o nosso próximo encontrão é dia 18 de fevereiro. Que mês nós estamos? Setembro, dia 18 de setembro. Não, é 18 mesmo. Voltou, é 18 mesmo. Eu tinha falado 25, não vai ser não. 18 de setembro. Então, sem ser sábado agora, o próximo sábado, mais um encontrão de jovens e adolescentes. Temos trabalhado com a ideia de resgatar os jovens, não só da sede, de todas as nossas igrejas, congregações. Venham participar do nosso encontrão. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 1. Está um barulho alto, eu não sei se é esse ventilador. O que é? É isso aí? Desliga aí, porque está em... É a caixa, eu não sei se é a caixa, se é essa caixa aqui. Nós vamos achar esse barulho aí já. É isso aí, é esse aí. Obrigado. Pode ligar os outros, então só deixa esse aí desligado, senão não sabe se eu falo, se o ventilador fala. Isso. Melhor assim. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho aqui, que eu estou um pouco sem voz.
Por favor. Glória a Deus. Isso, ficou bom. Meus irmãos, nós estamos falando, essa é a terceira terça-feira, que nós estamos falando sobre o Evangelho. O Evangelho. A primeira terça-feira, nós ministramos sobre o que é o Evangelho. E o Evangelho nós vimos que é uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. E a boa notícia é: Jesus nos salvou. A segunda terça-feira, semana passada, nós falamos sobre Jesus nos salvou do quê? E nós falamos que Jesus nos salvou da ira de Deus contra o pecado e o pecador. Glória a Deus. Jesus nos salvou da ira de Deus contra o pecado e o pecador. E hoje nós vamos meditar e falar sobre o perigo de não entendermos o Evangelho. O perigo de não entendermos o Evangelho. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O perigo de não entendermos o Evangelho. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. Transforma. A vida de qualquer pessoa que crê no Evangelho, essa pessoa é transformada. Simplesmente, se a gente pode falar que isso é simples, né? Pelo poder do Evangelho. O poder está no Evangelho, na mensagem, na notícia. Jesus nos salvou. É isso que esse versículo falou. O 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o quê? Poder de Deus. Para a salvação. Aquele que crê no Evangelho, ele é transformado pelo poder que há no Evangelho. Se nós entendermos e crermos, somos transformados. E qual é o perigo, então, de não entendermos isso? O Evangelho. Dentre vários, selecionei 3 para nós comentarmos. Primeiro perigo de não entendermos o Evangelho é não vivermos de forma correta. Primeiro perigo de não entendermos o Evangelho, não vivermos de forma correta. Não vivermos de forma correta. Os irmãos estão aqui, amém? Amém? Não vivermos de forma correta. Não entender o Evangelho nos faz querer nos salvarmos a nós mesmos. Termos algum mérito nisso. Se eu não entendo que a minha salvação vem do poder do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo, que Jesus morreu por mim, eu começo a viver de uma forma que eu tento me salvar por meus méritos, por minha justiça, por meus bons atos. Estou fazendo sempre o bem, estou ajudando. Então, o dia que a gente peca, o dia que a gente falha, o dia que a gente não consegue ajudar, eu penso no final do dia, não estou salvo. Se Jesus voltar, não vou ser salvo. Por quê? Porque hoje eu não fiz nada bom. E eu começo a pensar que os meus méritos me salvarão. Qual que é o problema disso? Eu pego o sacrifício de Jesus, amasso e jogo no lixo. Porque eu falo, se eu preciso me salvar, por que Jesus morreu na cruz? Não precisava morrer, eu ia me salvar, Jesus. Então o sacrifício de Jesus que salva todo o pecador. Todos nós. Então a salvação não é mérito nosso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela... Isso não vem de... É dom de... Isso é claro para nós. É difícil, às vezes, tem gente que não entende. E quer tentar se salvar.
Não dá, a gente não consegue se salvar. Quando nós não entendemos o Evangelho e queremos ter algum mérito, isso produz duas coisas. Ou vai produzir alguém culpado, ou vai produzir alguém orgulhoso. Preste atenção nisso. Não entender o Evangelho e pensar que eu me salvo, produz ou alguém culpado, ou alguém orgulhoso. Então, o culpado são os que tentam fazer tudo certo, mas não conseguem. Você já viu uma pessoa que você evangeliza, você dá bom conselho, você fala para ela tudo o que ela tem que fazer. Chega uma hora que ela chega para você e fala: Gabriel, eu quero fazer isso aí, mas eu não consigo. Eu quero abrir mão desse vício, mas eu não consigo. Já viu isso aí? Eu quero abrir mão desse pecado, Gabriel, mas eu não consigo. Alguém culpado, ele está tentando salvar a si mesmo. Nós damos bons conselhos. O que salva uma pessoa? A boa notícia. Você já foi livre desse pecado. Jesus já te libertou. Você está salvo disso. Não precisa ficar mais preso nesse pecado. Jesus já morreu em seu lugar. Você é livre. Alguém culpado está tentando salvar a si mesmo. Ou alguém que pensa que consegue, vira alguém orgulhoso. Alguém orgulhoso são os que conseguem fazer algumas coisas certas e se acham melhores que os outros, ou merecedores de algo. Então ele é até bom, ele faz até algumas coisas certas, acerta a maioria das vezes, e ele começa a pensar: eu mereço ser salvo. Pensa que vai chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu fui pastor, mereço entrar no céu, abre as portas aí, que eu estou entrando. Como se a salvação fosse um mérito, alguém orgulhoso, se acha melhor do que os outros. É alguém que pensa que está tentando se salvar, fora do sacrifício de Jesus. Perdeu a noção de que o que salva é Jesus, ele pensa que o que salva é ele. Vira alguém orgulhoso. Até está conseguindo fazer certo algumas coisas, mas saiu fora do que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Não há mérito em nós para sermos salvos. O mérito está em Jesus Cristo. A única coisa que pode pagar pecados é um sangue inocente, de alguém perfeito. E não há entre nós alguém perfeito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para pagar o pecado de um homem, Deus se fez homem, perfeito, sangue inocente, morreu em nosso lugar, derramou sangue por nós, para que, através desse sacrifício, podemos ser salvos. Glória a Deus, não há mérito em nós, o mérito está em Jesus Cristo. O Evangelho nos mostra o quão pecador nós somos. E ao mesmo tempo mostra o quão aceitos somos por Deus. Mesmo sendo pecadores, Ele nos aceitou através de Jesus Cristo. O Evangelho é maravilhoso, irmãos. A boa notícia, nós fomos aceitos por Deus. Estava lendo essa frase, olha que frase profunda. Preste atenção nessa frase para você entender tudo que ela quer dizer. Não quero aqui falar sobre calvinistas e arminianos, porque ela vai falar alguma coisa que de calvinista, a gente não vai tratar sobre isso hoje. Um assunto para uma outra hora, mais profundo também. Mas preste atenção na essência da frase. É de Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores que já passou por esse mundo. Ele diz assim sobre o Evangelho, sobre o merecimento, o mérito do homem. Olha o que ele diz: eu creio na doutrina da eleição, porque tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu
antes de eu nascer. Ou então, ele nunca teria me escolhido depois. E ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim. Porque eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que ele me olhasse com um amor especial. Que glória, irmãos. Que bênção. Eu não sei se você entendeu isso aqui. Eu vou ler de novo, porque é muito forte isso. Se você está viajando aí, volta aqui agora. Só para você entender, se você pegar essa frase aqui hoje e ir embora com essa frase, você já está uma benção. Eu creio na doutrina da eleição, porque tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza de que se Ele me escolheu, que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então Ele nunca teria me escolhido depois. De tão pecador que somos. Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, porque eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. O risco de não entendermos o Evangelho é não vivermos da forma correta, pensarmos que o mérito está em nós. O mérito está em Jesus Cristo. Somente através dele, somente por ele. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos ou conquistaremos, vem de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o primeiro perigo, não viver da forma correta. Diga assim, não viver da forma correta. Isso. O segundo perigo de não entendermos o Evangelho é não sabermos ministrá-lo. Não sabermos ministrar o Evangelho. Segundo perigo de não entender o Evangelho, não saber ministrar. Meus irmãos, o Evangelho é uma palavra, uma mensagem irresistível. Irresistível. Quem não quer ser salvo? Quem não quer ser liberto? Quem não quer? Mas, Gabriel, por que muitas pessoas não aceitam o Evangelho, então? Primeiro, porque elas não entenderam a situação que elas estão. Presas no pecado, destruídas, mortas. Porque para alguém que está preso, a única coisa que ele quer é ser liberto. Mas a pessoa que não entendeu que ela está presa, ela pensa que não precisa de liberdade. A partir do momento que ela entendeu, como eu acredito que você que está aqui entendeu, que nós estávamos presos em algo e Jesus nos libertou, essa mensagem se torna irresistível. Quem não quer ser salvo? Mas quando não conhecemos o Evangelho, não entendemos, nós vamos pregar às pessoas, ministrar o Evangelho, e em vez de darmos a boa notícia, Jesus te salvou, te libertou, nós damos bons conselhos. Por quê? Não entendemos o Evangelho, não sabemos ministrar. Então a gente só consegue dar bons conselhos. E a gente pensa que o poder está nos bons conselhos. Não. O poder está no Evangelho. A mensagem de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. O poder não está na nossa eloquência. É bom saber falar, é bom saber expressar, saber falar em público. É ótimo. Se você quer ministrar, você pensa em ministrar na igreja, ótimo, faz curso, prepara, tem ferramenta, ótimo. Mas o poder não está na eloquência. Tem gente que fala muito bonito, chega no final, você não sabe nem o que falou. O que você falou, que eu não entendi nada que você falou. Tem gente que fala, às vezes, errado nas palavras, mistura uma com a outra, chega no final, você fala, mas que graça, Deus. Que poder que vem. Por quê? Porque o poder não está na eloquência. Como tem gente que fala bonito e Deus usa, tem graça. E tem gente que fala tudo errado e também não entendeu nada. O poder não está na eloquência. O poder está no Evangelho.
Os nossos sermões precisam terminar no Evangelho, em Jesus Cristo. O problema é que às vezes, eu me peguei muitas vezes fazendo isso, a gente monta um sermão, 3 passos para ser abençoado. 5 passos para conquistar sua vitória. Tem problema nesse sermão? Não tem problema nenhum. Desde que o sermão termine falando somente por Jesus, nós vamos conseguir alcançar isso. Somente através de Jesus nós conseguimos isso. Porque senão os nossos sermões vão produzir pessoas culpadas, que não conseguem fazer os 3 passos, 5 passos, ou vai produzir pessoa orgulhosa, que fez os 3 passos e pensa, agora eu quero ser abençoado. Eu consegui os 3 passos. Abençoa aí, Deus. Porque sou eu que estou conseguindo tudo aqui. E a gente pensa que o mérito é nosso. O mérito é de Jesus. O nosso sermão, as nossas mensagens, nossa palavra, precisa conter a boa notícia. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. Eu ouço falar e via, quando era menor, mas ouço falar que antigamente as mensagens, né? Quem é era Jesus. Jesus salva, cura, batiza, Espírito Santo, leva para o céu. Era isso aí, né? A mensagem era uma só. Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu. E tinha fruto ou não tinha, irmão? Por quê? Porque o poder está em Jesus. Falou de Jesus, irmão, aí é a palavra, aí é o Evangelho, o poder de Deus. O nosso sermão tem que ter Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro da nossa mensagem. Não deve ser méritos humanos. Deve ser Jesus, Jesus, o poder do Evangelho. Fale de Jesus, exalte o nome de Jesus, glorifique a Jesus, porque tudo vem dele. Tudo que nós temos. Quando você tiver uma oportunidade, não dê bons conselhos sem dar a boa notícia. Tem gente que vai perguntar para você, como que você faz para ser abençoado assim? Como que você faz para ser feliz desse jeito? Como que você faz para ter uma família dessa forma? Como que você faz para ser assim? Sabe a primeira coisa que vem na cabeça nossa? Fala, eu, para me ser assim, trabalhei muito. Estudei demais, hein? Para ser assim, tive que fazer muita coisa, ralei, muitas horas de oração, muitas horas de jejum. E é isso também. Mas a gente dá tanto conselho que a pessoa no final fala, deixa para depois então. Isso tudo é muita coisa, gente. Como é que eu vou conseguir? Ela já se acha incapaz. Você quer dar os conselhos, dá os conselhos. Mas no final de tudo, você chega e fala, mas olha, deixa eu falar um negócio para você que, se você pegar só isso daqui, já está bom. Que é o princípio de tudo que aconteceu na minha vida. Foi quando eu levantei as mãos e aceitei Jesus como meu Salvador. A partir desse momento, a minha vida mudou. Aí eu comecei a fazer umas coisas aqui, outra ali, Jesus foi me ajudando. E eu fui sendo melhor, fui melhorando. Mas tudo veio por Jesus. Não dê bons conselhos sem dar a boa notícia. Jesus morreu em seu lugar, Ele te salvou. Essa é a nossa mensagem. O que nós conquistamos tem esforço nosso? Tem esforço, irmão. É lógico que tem esforço nosso. Tudo que nós temos, lógico que tem. A família que conquistamos, os bens que temos, as nossas posses. Não estou desmerecendo o esforço, tem que ter o esforço. Mas o Evangelho, ele não elimina o esforço. Entenda isso. O Evangelho não elimina o esforço. O Evangelho elimina o mérito. O Evangelho não elimina o esforço. O Evangelho elimina o mérito. Então eu conquistei, teve esforço meu, teve. De quem é o mérito? Jesus. O que eu tenho, glória a Deus. Glória a Deus. Foi Deus quem me deu. Deus que me capacitou, Deus que me ajudou. Mas você estudou para isso? Estudei. Estudei pouco, não estudei bastante. Mas e aí, Jesus? Jesus me abençoou, Jesus me ajudou, né? E a família sua abençoada, em que você fez? Foi Jesus, né? Jesus.
Mas você teve que orar, aconselhar, teve, mas Jesus, né? O centro da nossa mensagem, da nossa vida, é a boa notícia. Jesus fez tudo por nós. O segundo perigo, então, de não entendermos o Evangelho, nós não sabemos ministrá-lo. Quando entendemos o Evangelho, nós sabemos que tudo veio dele. Conseguimos transmitir o Evangelho, dar a boa notícia. Glória a Deus. O segundo perigo, então, de não entendermos o Evangelho, não sabemos ministrá-lo. Diga assim, não sabemos ministrá-lo. Amém. Aprendemos a ministrar o Evangelho, amém? A boa notícia, não dê bons conselhos sem dar a boa notícia. Quando você for evangelizar alguém, dá a boa notícia, irmão. Dá a boa notícia. Fala de Jesus. Tá? Quer falar do C? Fala do C. Mas fala de Jesus primeiro. Amém? Ou fala do C, mas no final você fecha com Jesus. Põe Jesus aí. O poder está em Jesus. Que ele cresça em nós. Amém. O terceiro perigo de não entendermos o Evangelho, último. Terceiro perigo de não entendermos o Evangelho é que nós pensamos que o Evangelho não é para todos. Olha isso, olha esse perigo. Terceiro perigo de não entendermos o Evangelho. Nós pensamos que o Evangelho não é para todo mundo. Os irmãos já repararam que nós temos a facilidade, ou será que sou só eu? Pensa se os irmãos têm aí também. A facilidade de pregar o Evangelho para quem muitas vezes está passando por um sério problema, para quem às vezes tem uma baixa renda, ou para quem aos nossos olhos está numa situação inferior a nós. Percebeu que nós temos essa facilidade? Encontra um mendigo na rua. É fácil às vezes eu chegar, olha, você precisa de Jesus, hein? Está numa situação precária aí, você precisa de Jesus. Mas se nós encontramos um executivo com uma mala cheia de dinheiro, dono de empresa, caminhando com o peito estufado na nossa frente, a gente fala, isso aí não está precisando de Jesus não, está melhor que eu. Precisa de Jesus, gente, está cheio de dinheiro, dono de empresa. A gente tem uma facilidade de pregar, às vezes para algumas pessoas que, aos nossos olhos, está numa situação inferior a nós. Quando não entendemos o Evangelho, nós pensamos que ele não é para todo mundo. Dificilmente pregamos para quem tem uma boa condição financeira, ou que aparentemente está bem, aparentemente. Sabe por que isso? Porque na maioria das vezes, nós temos um bom conselho, e não uma boa notícia. Nós só conseguimos pregar o Evangelho para pessoas que estão aparentemente abaixo de nós, porque na maioria das vezes nós temos um bom conselho para entregar, e não uma boa notícia. Meus irmãos, todos precisam de Jesus. Sem exceção alguma. Do mendigo, do pobre, do inferior que a gente acha, até o mais rico que a gente possa imaginar. Dono de quantas empresas for, de tamanho de renda que for, não importa. Todos precisam de Jesus. Ninguém vai se salvar se não for através de Jesus. Se nós entendemos que o Evangelho é isso, a mensagem que Jesus Cristo salvou a todos, nós começamos a pregar o Evangelho, não importa quem. Porque eu sei que, independente de sua condição moral, social, financeira, intelectual, não interessa, ele precisa de Jesus para ser salvo. Se é a mensagem que salva e somente Jesus salva, ele pode estar com o bolso cheio de dinheiro. Se morrer sem Jesus, não está salvo. Então, o nosso papel como discípulos é ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será.
Quem não crer será condenado. É simples assim. Não é para somente os pobres inferiores, também para eles. Não é só para os ricos maiorais, também para eles. Toda criatura precisa do Evangelho. Ide, pregai o Evangelho, a boa notícia. Jesus te salvou, te libertou, a toda criatura. Todos precisam de Jesus. Nós não, um dos grandes motivos também que nós pregamos o Evangelho apenas a algumas pessoas, preste atenção nisso, é que nós queremos que ao pregar o Evangelho, as pessoas sejam iguais a nós e comece a fazer o que eu estou fazendo. Meus irmãos, talvez nós vamos pregar o Evangelho a algumas pessoas e nós nunca mais vamos as ver. Gabriel, como que eu sei que ela se salvou ou não? Você não precisa saber. Você precisa pregar o poder de Deus, o Evangelho. O Evangelho, quando encontrar o coração da pessoa, poder de Deus, Jesus Cristo, irmão, a pessoa vai para casa com aquela mensagem que você pregou na cabeça. Jesus morreu por mim, me libertou, me salvou dos meus pecados. Eu sou liberto, sou livre. Que negócio que é esse? Ela dorme, acorda pensando na mensagem. Fala, Jesus, que negócio que é esse que Jesus me libertou? E a mensagem vai transformando, causando uma mudança na mente da pessoa. A pessoa daqui a pouco está congregando numa igreja aí, servindo a Deus, e foi você que evangelizou ela. Mas você nunca mais vai ver ela aí. A gente pensa que pregar o Evangelho, você tem que ser salvo. Mas é o seguinte, você tem que ir lá na minha igreja, sentar do meu lado, vestir igual eu, fazer tudo que eu faço, viu? Senão você não é salvo, não. Fazer tudo certinho, igual eu estou fazendo aqui. E a gente já joga um jugo nas costas da pessoa, antes dela entender o Evangelho, a mensagem da cruz. Primeiro lugar, irmão, ministra o Evangelho. Se ela vai ser igual, o que ela vai fazer depois? O que ela vai começar a fazer? Deixa Jesus trabalhar no coração. Amém? Deixa Jesus mudar. Não lança o fardo. Às vezes já lança o fardo nas costas da pessoa. A pessoa mal entendeu o Evangelho. Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha Jesus falando, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E a gente quer pregar um evangelho cheio de regras já para a pessoa. Ela mal entendeu o que Jesus fez por ela. Calma, irmão, se ela vai cantar nas irmãs, nos jovens, nos adolescentes, deixa que Jesus trabalha. Se ela vai ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, não sei, deixa Jesus trabalhar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deixa Jesus trabalhar no coração da pessoa, a boa mensagem, a boa notícia. O poder está nisso aí. Talvez nós nunca mais vamos ver ela. Talvez ela não vai congregar na minha igreja. Por isso o evangelho é para branco, é para negro, é para pardo, é para índio, é para todo mundo. Vou pegar um evangelho para um índio, mas Gabriel vai ficar lá na tribo dele, não vai ter igreja para ele ir, Gabriel. Não deixa o índio, deixa Jesus trabalhar no coração do índio lá na tribo. A gente às vezes tem um preconceito. Mas eu vou pregar o evangelho, Gabriel, por alguém que não consegue vir na igreja e trabalha de noite. Prega o evangelho, irmão, é Jesus Cristo. É a salvação, ele precisa da salvação. O horário que ele vai vir na igreja, tem oração de manhã. Deixa Jesus trabalhar. Ele não precisa fazer tudo que a gente faz para ser salvo. Ele precisa de Jesus Cristo. Não lança o fardo, sem dar a boa notícia. Deixa Jesus trabalhar no coração. Talvez nós nunca mais vamos ver, talvez ele não vai congregar na minha igreja. Deixa Jesus. O evangelho, ele não é uma cultura.
O evangelho não está para fazer a pessoa se vestir da forma correta, não, isso aí é outra coisa. O evangelho é uma transformação de dentro para fora. A pessoa é transformada no coração. Aí o que vai revelar para fora, Jesus vai trabalhando. Às vezes a gente quer impor o evangelho de uma forma que de fora para dentro. Você tem que fazer, tem que fazer. E a pessoa não entendeu o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Você é salvo por Jesus Cristo. Nós devemos pregar o evangelho a todos. Todos precisam de Jesus. Esse é o chamado que Jesus nos deu. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho. O evangelho. Pregai o evangelho. A todos. Todos. Eu anotei essa frase aqui, eu achei muito forte essa frase. Eu vi uma pessoa falando, mas ela é real. Ela é forte, me machucou por dentro, mas ela é real. Ela diz assim: o evangelho não é uma forma de adestrarmos pessoas. Meu Deus. O evangelho não é uma forma de adestrarmos pessoas. O evangelho é a boa notícia que salva as pessoas. Glória a Deus. A pessoa é transformada pelo evangelho. Pelo evangelho. Meus irmãos, para nós concluirmos, a mensagem do evangelho é simples. Isso não quer dizer que é simples viver o evangelho. A mensagem do evangelho é simples. Jesus morreu em nosso lugar. Nos libertou. Mas para entender o evangelho é necessário que alguém fale e é necessário que o Espírito convença. O papel nosso é falar. Glória a Deus. Dá a boa notícia. Fala. Mas o que vai acontecer? Fala, irmão. Fala do evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Nós vamos ver isso aí na palavra para nós. Já estamos finalizando. Romanos 10, 13. Coloque, por favor, para nós vermos até o 17. Nós vamos ler juntos. Nós temos que falar, quem convence é o Espírito. Vamos ler junto do 13 ao 17? No 2, vamos lá? Bem forte. 1, 2. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa... 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. O que nós temos que falar? Fala do evangelho. A fé no coração da pessoa já brotando, a semente da fé nascendo no coração, a obra sobrenatural do Espírito Santo, que daí não é a gente, irmão, é o Espírito. Prega o evangelho, né? Você quer ver uma igreja abençoada? Prega o evangelho para a igreja. O evangelho é no coração da pessoa, nascendo, a semente da fé. É certo que nossa parte é anunciar,
o Espírito convencerá o homem, porque a mensagem do Evangelho é simples. Mas apesar de ser simples, não é simples viver o Evangelho. O Evangelho exige de nós, essa mensagem simples, Jesus morreu em meu lugar, me libertou, me salvou. O Evangelho exige de nós renúncia. O Evangelho exige de nós esforço, não mérito. Não mérito, esforço. Porque tudo que nós vamos conquistar é através de Jesus. Mas tem o esforço, irmão. Tem a renúncia. Esse é o verdadeiro Evangelho. A graça, ela veio de graça, mas não é barata. O mesmo Jesus que disse, vinde após mim, pode vir cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o mesmo Jesus que vai dizer, Lucas 9, 23, coloca para nós finalizarmos, 23 e 24, Lucas 9, 23 e 24. Esse também é o Evangelho, faz parte do Evangelho, renúncia, esforço. Vamos ler junto no 2? 1, 2. E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a... Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, ele é simples e exige de nós essa renúncia. Por quê? Porque nós já morremos. Quando nós entendemos que Jesus nos libertou, nos salvou, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus, o Senhor fez tudo por mim. Se não fosse o Senhor, eu já estava morto. O Senhor me salvou, me libertou. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Então o que acontece? Eu morri para mim mesmo. Aí é o que ele fala aí, quem quiser salvar a sua vida, tentar conquistar a salvação por mérito, perdeu a vida. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, esse a salvará. Entenda o Evangelho, viva o Evangelho, amém? E pregue o Evangelho. Entenda o Evangelho, viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Os 3 perigos de nós não entendermos o Evangelho. Nós não sabemos viver da forma correta, nós não sabemos ministrá-lo e nós pensamos que ele não é para todo mundo. Que nós possamos entender o verdadeiro Evangelho e não passar por esses perigos, amém? O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Maravilha, muito bom, muito bom. Dá um sol aí, eu até falei para os meninos preparar a música. Vamos louvar uma canção que fala do Evangelho. 291 da harpa. Só o coro, só o coro. Sol. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Aleluia. Vamos dizer de novo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Vamos dizer mais uma vez isso, meus irmãos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia, aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Jesus. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Pelo teu evangelho, pela mensagem da cruz. O poder para a salvação. O poder para a salvação. O teu evangelho. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Nós queremos te exaltar. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça em nossa vida. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Menos conselhos da nossa parte, mais do Evangelho. Mais do Evangelho em nosso coração. Mais do Evangelho na nossa vida. Jesus morreu e nos salvou, nos libertou. Mais do Evangelho em nosso coração. Sim, Jesus, coloque essa mensagem da cruz em nosso coração. Que possamos levar a nossa cruz todos os dias, sabendo que estamos lutando pelo Evangelho. Como são preciosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que possamos anunciar essas boas novas com a nossa vida, a nossa forma de ser, de falar. Que nós possamos glorificar a Jesus com a nossa vida. Pai, essa é a nossa oração, que o teu evangelho possa estar fixo em nosso coração. Nós clamamos isso em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, pelos méritos de Jesus, que toda a honra, toda a glória na nossa vida, tudo que conquistamos, tudo que conquistaremos, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. É essa a nossa oração. E nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Diga isso pela última vez. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que glória, irmãos, que benção.
Que benção. Glória a Deus por isso.